música de abertura está diferente, mas é só por conta do nosso tema nesse episódio. A conexão de música e futebol, mais precisamente a música negra. E essa que você escutou não tem compositor e nem autor reconhecido. Foi gravada em 1912 e é considerada como a primeira composição que relaciona futebol e música. Mas isso é só o começo, então vem com a gente. Está começando agora o 3º episódio do podcast Na Raça. E aí, meninos, fala com a galera, como vocês estão? Preparados para esse 3º episódio? Já trouxe todas as minhas músicas aqui. Eu imagino que quem tava em casa tava pensando, por que foi isso? Eu dei play no mariachi? Parece um mariachi. Não, essa musiquinha, eu vou falar um negócio. Ainda bem que a gente hoje pode falar mal, né? Porque ninguém vai vir processar, ninguém vai vir reclamar. Mas bem ruim, né, gente? Vamos de samba. Entendeu? Vamos mudar esse... Não vem processar, mas pode vir puxar teu pé, viu? Vai. Tudo bem. Aí a gente tá, entendeu? Suposto. Bom, a gente ouviu essa música aí, né? Mas hoje, quando a gente fala de futebol, o que vem nas nossas cabeças? Um sambinha, né? Sambinho, um funk. pandeiro, um negócio assim. Mas não era bem assim que era no início do futebol, né? As músicas que eram relacionadas. Até porque o primeiro samba gravado foi só gravado em 1917. Então, tipo, zero relação com o samba. Até por conta do público, que era bem elitizado. O futebol no começo, si. o futebol quando ele chega no... Aliás, o futebol é um esporte elitista no começo da sua trajetória. E quando ele chega no Brasil, ele atende às elites brancas. Sim. Então ele é voltado para MPB. Então você vai ver muito aquele MPB, você vai ver muito aquele toquinho, esse mariachizinho que a gente viu aqui. Não, se coloca hoje, a gente dorme, né? O futebol, ele se desenvolve, né, assim, nas fábricas, né, onde os trabalhadores estavam lá, enfim, ele começa na rua, ele começa com o pé descalço, e aí quando ele é descoberto e ele se transforma num esporte, talvez o maior do planeta, no começo você via nas arquibancadas, naquelas imagens em preto e branco, as pessoas de terno e gravata, torcendo com suas boinas, né? Então era uma elite, era uma coisa que a pessoa se arrumava. Ou seja, não cabia uma musiquinha ali para você comemorar um gol, né, Marcelo? Totalmente diferente, né? E isso é interessante, assim, porque a gente olha, como o Elton disse, esse futebol no Brasil que chega extremamente racista e elitista, mas é um futebol diferente do futebol que estava sendo praticado na Inglaterra. Porque na Inglaterra o futebol já era manifestação de protesto. Então, assim, claro que quem trouxe o futebol da Inglaterra para cá foi alguém que estava na elite e traz esse futebol para ser esse esporte de elite. E o futebol só vai se tornar esse esporte de massa a partir da entrada de jogadores negros em 1933, né? A gente tem diversos clubes hoje que buscam esse reconhecimento de ter o primeiro jogador negro da história do futebol brasileiro, mas o futebol só vai se tornar mesmo esse esporte de massa a partir de 33, a partir com Leônidas da Silva, mesmo que antes disso a gente já tenha tido outros tantos craques negros que ganharam, fizeram gol, inclusive, né? Primeiro sul-americano que o Brasil foi campeão, foi com o gol do Friedenreich, então... Mas é isso, né? O futebol vai se tornar popular e a partir do momento que ele se torna popular, a gente vai ver esse futebol e música cada vez mais ligado. Eu acho que muitos jogadores gostariam de ser pagodeiros e muitos pagodeiros gostariam de ser jogadores. E eu acho que a história mais legal dessa é do Simonal, né? Aquela brincadeira que foi feita em 70 com ele, dizendo que ele tinha sido convocado para a Copa e ele acreditou, né? Não, é maravilhosa. Tá no livro, né? Na biografia do Simonal. E o Pelé que bota essa pilha, né? Porque o Pelé foi um grande amigo do Simonal. E ele chama e fala assim, ó, levanta, Simonal, você tá convocado, vai jogar. E ele levanta assim, já num pique e tal, e ele, quando não consegue desempenhar, eles estão fazendo a pré-temporada, sai esbaforido, todo mundo rindo dele, e aí contaram pra ele que de fato era uma grande brincadeira, que começou ali com o Pelé, que era bem levado, né? Ele botava a pilha mesmo. O rei era da zoeira. E o Simonal ficou assim muito marcado por ser esse cara próximo, né? Esse grande artista que foi, e próximo dos jogadores de futebol. Então, assim, as músicas que o Simonal tem, músicas que falam de futebol, são verdadeiros hinos. Eu tenho uma que é a preferida, que é a minha preferida. E se a gente olhar a evolução do samba no Brasil, o crescimento do samba, ele corre paralelamente com a popularização do futebol. Mais ou menos eles crescem junto. Agora, uma coisa que eu pensei aqui, é muita autoestima, né?
Pessoa- Não. Imagina, o cara jogar cantor. Ué, Aí você acorda, Pelé fala, você foi convocado. Em nenhum momento na cabeça desse cidadão passou que era uma brincadeira. Ah, mas Nenhum. eu vejo, se for pra jogar com o Pelé, eu me consagro. Eu posso ir mais jogar fácil, mal. É fácil. Mas eu fui, entendeu? A história pra contar, ele ia ter. Mas acreditar que foi convocado... Nunca se sabe. Se alguém chega, Elton, tu foi convocado, a primeira coisa é para de palhaçada. Mas, cara, nós estamos falando de sonho, né? Nós estamos falando de sonho. Eu acho que, de novo, assim, eu acho que todo menino negro sonhou em um dia ser jogador de futebol. E talvez, por ele estar próximo, e daqui a pouco ele jogava, batia bola com os caras, assim, porque muita gente vai se criar com jogador de futebol, né? Eu mesmo me criei com vários jogadores e jogava com eles de brincadeira. Dá uma Você tem uma segurada. pinta de Dá uma boleirão. segurada. Você tem uma pinta de boleirão. Cara, até pouco tempo atrás eu sonhava que um dia podia acontecer, entendeu? A gente tava brincando disso aqui no início, que pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, eu e o André Renan se encontrar na rua, vocês parecem bem mais altos. É porque querem que a Isso, gente pareça mesmo. exatamente. Porque, na real, a gente não é, a gente tá sentado em cima de uma almofada. É. E a gente tava fazendo o teste aqui de quem era mais baixo. Todos são baixos, ele ganha, Marcelo ganha com 1,76. Eu falei, não dava pra ninguém ser jogador. Ele falou, eu tenho 1,76. Eu falei, até que dava. Então ele já ganha na altura. Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai crescer... Primeiro que a gente vai crescer com essa questão do racismo, acreditando que a gente tem dois caminhos, né? E o Mano Brown diz isso muito nos raps dele, assim. Que a população negra vai acreditar que eu vou vencer ou pelo futebol ou pela música. Não existia outra possibilidade. Hoje a gente tá vendo que existe outras tantas possibilidades de ascensão social de um homem e de uma mulher negra. Mas a gente muito tempo acreditou que eram essas duas possibilidades. E a gente vai ver lá no Simonal, mas hoje a gente vai ver ainda muitos jogadores muito próximos de cantores, Sim. de rap ou de samba, e vai ver muitos pagodeiros também muito próximos desses caras. E a gente vai ver festas de final do ano, os caras confraternizando, jogando bola, e a gente vai ver a seleção brasileira lá, chegando para um treino ou para um jogo, um pandeiro. De novo, né? O episódio passado a gente falou bastante. Sim. Por favor, dê um streaming lá, tá, gente? O episódio passado é o número 3, é o número 2, que eu tô Número ficando 2, dois. é o número 2. Aí, se você tá lá no 2, o que é que custa você puxar pro 1 também? Se você não ouviu, Vai lá. Tá tudo ligado, gente. E se você ouvir, você escuta de novo. Vai metendo stream aí, filho. Ajuda. É tudo nosso. E a gente vai trazer essa seleção, eu acho que é um símbolo dessa questão, é a seleção de 2006, né? De novo, assim, vamos trazer esse assunto, porque naquele momento ninguém criticava a seleção. Era o Quarteto Fantástico. E era o Quarteto Fantástico. Não tinha como a gente criticar. E era a alegria deles, né? Do samba durante os treinos, do samba acompanhando os instrumentos. E daquele acreditar que ia dar certo. E, Hernan, tu falou que Simonal foi trollado por Pelé e Pelé achou que ia ser convocado. Mas o pior foi que Pelé que acreditou que era músico, gente. Pois então, de novo, nós estamos falando. Foi sério, Foi né? sério. Ele lançou música. Entendeu? Ele insistiu. Sim, insistiu. Ele foi Pelé, à frente. Pelé foi trollado pelo destino, ele acreditou. Ele tocava violão, ele cantava, ele gravou. Pelé deu uma segurada, Pelé vai jogar bola, filho. Fazer o... O ABC é bonitinho, velho. ABC. É bonitinho. Trazendo para os tempos atuais, Diogo Nogueira, né? Jogou bola, não deu certo porque machucou o joelho e virou. Incompatibilidade com a bola. Mas é isso, assim, é muito próximo, né? A gente caminha muito próximo. Ronaldinho Gaúcho, ele tem grupo de pagode, ele canta, ele já gravou com Wesley Safadão. Gabigol também acreditou, né, durante um tempo. Não, o Gabigol, não, Deixa Eu quieto. acredito ainda. Acreditou. Deixa quieto, deixa abaixo. Acredita, Deixa recentemente. Deixa abaixo. E se a gente pensar... Tá na mídia. O Elton trouxe o Ronaldinho. Se a gente olhar o Rafinha, que tá na seleção brasileira hoje, o Rafinha é filho de um integrante da banda do Ronaldinho Gaúcho. Ele tocava nessa banda, teve o filho, e aí vivendo ali com o Ronaldinho e tudo. Então tem uma história muito próxima, assim, né? Eu agora não vou lembrar o nome da banda, mesmo sendo gaúcho, convivendo com os caras e tal. Eu já ouvi ele tocar muitas vezes. Como é que você é gaúcho e não lembra da banda do Rio Grande do Sul, cara? Acontece, né? Trairagem, tchê. Mas é isso, assim, é muito próximo, né? Então tá aí o Rafinha, que ninguém sabia quem era, foi jogar no exterior, virou hoje é um dos nomes da seleção brasileira, é o Rafinha, que certamente deve tocar
Mas é engraçado como o futebol ele molda a cultura popular e a cultura popular muda o futebol. É mais ou menos isso, porque é um movimento meio que periférico, né? O futebol vai entrando na periferia e vai convivendo com o samba e aquela, é como você falou, é a saída pro povo preto, ali ou você vira músico ou você vira jogador de futebol. E essa relação intrínseca assim, entre futebol e música, aquela convivência muito próxima, ela vem desde lá de trás. A festa da arquibancada também tem um pouco isso, né? Trazendo assim, lá no Sul a gente tem um recorte um pouco diferente hoje, que as torcidas estão muito mais próximas do que é feito na Argentina, que é um outro tipo de batida, de canto e tal. Mas se a gente trouxer... Cantam em castelhano, Tal de barra. Cantam em castelhano. Essa né? tal de barra. Mas se a gente olhar no resto do Brasil, tem uma bateria ali tocando, cantando samba, explode de coração no Maracanã lotado. Se você olhar as escolas de samba, muitas delas elas nascem dentro de clube de futebol. Sim. Aqui em São Paulo é muito forte As isso. organizadas todas têm as suas escolas ali, desfilam e são campeãs, né? Gaviões, É uma relação Mancha. muito próxima A mesmo. Mocidade Independente Padre Miguel ela nasce a partir de um time de futebol que existia em Padre Miguel. Então, assim, essa história, samba, carnaval, futebol, tá muito entrelaçada, assim. E começa assim, eu acho que a primeira grande expressão, assim, a proximidade muito grande é com Elza Soares e Garrincha, né? Se a gente olhar Que ali... casal, né? Esse feat. Que casal. Esse feat que ia sendo atrapalhado por Louis Armstrong, eu acho. Se eu não me engano, é Louis Armstrong. Que na Copa de 62 ela foi chamada para ser Sim. a madrinha da A seleção, embaixadora e tal. a embaixadora, que ia cantar e se apresentar. Ela foi se apresentar e ele ficava enchendo a paciência, querendo conhecer. Ela conheceu, mas se apaixonou por Mané. Aí começaram a viver uma relação. E dizem que ela foi a grande responsável por ele se concentrar, porque Mané era da farra. Mané era vida louca total. Mané era vida louca. E foi ela que disse, vem cá, meu filho. Concentração. E aí ele prometeu a Copa pra ela, ele se dedicou e tudo mais. E essa relação foi uma relação musical. Ela fez música pra ela. Eles fizeram música junto, não foi, Bianca? Fizeram 2 músicas. Uma é Receita de Balanço e a outra é Pé Redondo. O Mané tinha esse lado dele musical. E ela juntou o útil ao agradável, né? Uma mulher inteligente. Um belo dia ele estava assoviando no quintal. Ela, que música é essa que você está assoviando? Ele, não é nenhuma música, uma música da minha cabeça, só não tem letra. É lá, então vamos fazer uma letra. Aí. E fizeram a letra. E é uma música bem boa, galera. Bem animada, gostei. Tá vendo? Ele tocou lá, e Elza Soares, ele, em vez de fazer feito Pelé, foi lá e grava, Elza. deu passo pra quem tinha talento no Entendeu? negócio, deu passo pra quem tinha talento. Ou ao contrário, né? Daqui que eu te exatamente. devolvo redondo. Exatamente. Mas é uma relação muito, muito próxima. E a história pro brasileiro, no Brasil, a gente tem esse costume que tinha as músicas, né? Cada Copa do Mundo tinha Tinha uma música. 50 milhões em ação, Ai. pra frente, Brasil. A de 1970. Essa deu sorte. 70. Essa deu Essa sorte. deu sorte. Essa deu sorte. A de 82 já não posso falar a mesma coisa, né? Mas tá gravado na memória, né? O Júnior cantando, A seleção de 82 tá gravada na memória de quem viveu. Eu tinha 9 anos, eu acho que foi primeiro grande baque que eu tenho, assim. Eu me lembro do choro compulsivo daquela seleção perdendo, aí depois eu vou chorar de novo em 86. E é muito maluco isso, né? Porque trazendo música pra esse assunto, tem uma música do Arte Popular que ela diz que se meu time marca um gol, eu choro, mas me divirto com a violência na TV. É maluco isso, né? Sim. A gente chora pela derrota do nosso time e a gente não chora pela morte de algumas pessoas que a gente tá vendo. É maluco, assim, essa questão que a gente tem, esse amor que a gente tem com o futebol, Como eu sou Vasco, as minhas lágrimas já secaram há muito tempo, irmão. Eu não tenho mais nem Ele já reação. não tem essa relação, ele Eu já não tenho- mudou. já não tenho mais reação, eu só vejo. Você ainda vê, mas a galera já parou já. Mas, cara, é que o nosso amor pelo esporte, ele é tão maluco que a gente acha que vai ganhar. Mas se a gente pensar, na verdade a gente mais perde no futebol do que ganha, né? Porque, na verdade, assim, não tem um time no Brasil, pelo menos, a gente não tem aqui o que a gente tem na Espanha, que é um Barcelona e um Real Madrid dividindo títulos direto. A gente não tem isso no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, a gente pode até ter alguns fenômenos que a gente está acompanhando agora, mas mesmo assim não dá certo, né? Porque a gente esses clubes grandes não conseguem se manter
nesse lugar de vitória por muito tempo. Então, se a gente pensar o futebol, é muito mais derrota do que vitória. Se a gente pensar a seleção brasileira, mesmo com 5 títulos, é muito mais derrota do que vitória. Esse dia eu estava conversando, por exemplo, perguntando se em algum momento agora essa taça nova da Copa do Mundo ela vai para algum país. E qual é o número de títulos que tem que ganhar para levar a taça. Como o Brasil ganhou a taça em 70. E aí parece que agora é 5 vitórias. E aí eu disse, então o Brasil tá próximo. Não, o Brasil tá muito atrás, por exemplo, da Alemanha. Depois de 70, a Alemanha tem muito mais títulos do que o Brasil. Mas a gente acha, e aí é aquela cultura do brasileiro, de achar que a gente tá sempre na frente, que a gente é o país do futebol. E a gente tá extremamente iludido agora em 2022. Vamos falar sério, né? O Brasil ganhou de 5-1 da Tunísia, a gente acha que a seleção brasileira vai passear no Catar. Não tem ninguém iludido, gente, entendeu? Todo mundo pé no chão. A ilusão só vem a partir da música. Vamos tá querendo aí providenciar a música de 2022, que aí sim a gente começa a ficar iludido. Na realidade eu tô totalmente consciente, vai ganhar. Certeza absoluta. Tô totalmente consciente que vai ganhar. Eu vou emprestar a minha torcida pro Brasil esse ano. Vai E emprestar? qual será a O música? meu Chile tá fora, né? Também Pra é quem não coisa muito- sabe, tá ouvindo a gente, vocês também fizeram cara de dúvida. Meus pais são chilenos, eu nasci no Brasil por acidente. Por acidente. Ah, grande acidente, inclusive. Queria estar falando não, mas... Mas eu vou emprestar minha torcida pro Brasil, pronto. Mas o Elton fez uma pergunta, assim, qual será o hino do Brasil em 2022? Fim da Estou Copa. ansiosa. Estou bem ansiosa. Porque, né, eu não... Acho que A gente- mais marcante, pelo menos pra mim, foi uma que nem... Foram as torcidas que criaram, que foi a de 2014. Então, tipo, de compositor mesmo, a mais marcante pra mim foi do Zeca Pagodinho e da Ivete Sangalo. Agora você ficou devendo a música que os torcedores compuseram. Você falou qual é a De música? 14? A de Qual 14. que é? Travou. Ela tava cantando antes da gente entrar. 62 foi o Pelé e 77. Essa é, acho que é 18, né? 18? É 18. 18. Ah, é Essa 18, a Rússia, é que é verdade. o movimento verde e Verde e amarelo. amarelo, então, tipo, essa Mas foi a mais marcante. e de essa 2022. música eu acho que ela é muito uma cultura argentina, né? Porque foi uma resposta aos que os argentinos vieram cantando pro Brasil, uma música, e a gente não tinha esse costume. Na verdade, no Brasil a gente cantava uma música que o Elton Isso ama em muito. 14, né? Isso 14. Não, da 18. resposta dos, Isso. dos argentinos. Isso, né? da resposta argentina. Os isso. argentinos vieram pro Brasil e cantavam a música. Brasil, decime se como, siente. como se siente. Isso. E diz que Decime aí- que se siente. E aí a nossa resposta no primeiro momento é aquela música que o Elton ama, né? 1000 gols, 1000 gols. Meu Não, é aquela. Deus, Não é nem, diga. não é nem 1000 gols que ele gosta. Que ele gosta é aquela eu sou brasileiro. Com Isso me muito dá um orgulho. ódio. Essa música me dá um ódio quando toca. É porque é o típico público que não é público de Não futebol. é. Pra cantar eu essa não gosto aí. cara. Brasil. Que Brasil. raiva. É melhor do que isso. É melhor do que sou brasileiro. Com muito... Se eu sou jogador, eu faço gol contra. Eu paro é? de jogar na hora. Ah, é? Tomar um gol contra? E vocês acham que isso é incentivo? Tá me desmotivando, vou parar de jogar bola. Mas isso que eu tô dizendo, é uma cultura nova que a gente teve em 2014 de responder os argentinos Cara, dessa música E, assim, deles. e o que é curioso, assim, que eu acho curioso né, nessa relação de Copa do Mundo, futebol, música, é que hoje, apesar da gente ser um país muito musical, da gente sempre ter artistas famosíssimos, eu não sinto mais essa relação que tinha, tipo, no passado. Por exemplo, antigamente você tinha o Jackson do Pandeiro, que fazia músicas voltadas para o futebol, muitas músicas de sucesso. Você tinha o Wilson Simonal, você tinha o Jorge Benjó, que eram músicas que embalavam o país. Hoje, o último que eu me lembro, assim, tão marcante, que virou hit, foi Skank com partida de futebol. Em 1500 e Cabral nem tinha chegado aqui. Eu acho que o país do futebol do Guimê foi em 2014. Que até o Neymar participa do clipe. Eu acho que foi em 2014. Ou foi 2010. Não faço ideia. Enfim, foi recente. O futebol, E essa também hoje o futebol ficou tem bem muito mais uma famosa. relação com a música do TikToker, né? Que é a musiquinha que o atleta vai dançar na beira do campo, do que de fato uma música com letra. E dos atletas que se inserem no meio da música. Não necessariamente da música que estoura na arquibancada. Sim. É mais o atleta que tá lá, Não que tem tá nada, lá não inserido. tem uma relação. Essa música que a galera tava cantando do Bonde dos Havaianos, né? Não é uma música que alguém vai cantar numa arquibancada da vida, por Sim. exemplo. É uma música que o atleta gostaram e que vão tocar ali. A gente vai brincar depois no Gol do Fantástico, né? E aí a gente vai ver músicas também que não vão ser acolhidas pelas torcidas.
Porque eu acho que é isso, assim, a música hoje, se a gente olhar, o Brasil é um país muito musical e é legal ver o estádio lotado, né? O Maracanã lotado num clássico. Porque é isso, assim, eu me lembro que eu fui numa final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, e me chamou muita atenção porque a torcida a torcida do Flamengo começava a cantar uma música e a torcida do Fluminense simplesmente fazia um silêncio. Aí a torcida do Flamengo parava, aí tinha uma salva de palmas, e depois a torcida do Fluminense cantava e a outra torcida ouvia. Parecia um duelo de torcidas. Muito fantástico isso. E Isso eu acho que isso em que ano? Eu ia falar isso agora. 1999, 98, quando eu fui pro Rio de Janeiro. Fantástico, assim, porque era um duelo de torcidas. Parecia que, assim, Maracanã dividido ao meio, Sim. Acho que é uma coisa que a gente não tem mais no futebol O também, futebol né? carioca, ele tem uma pegada diferente também do jeito de torcer, né? Eu sempre costumo falar, não sei se a Bianca vai concordar comigo, torcedora do Flusão, carioca, mas o torcedor carioca, ele é mais fanfarrão do que em São Paulo, por exemplo. Sim, totalmente. Aqui é mais sisudo. Em Porto Alegre, então, nem se fala. É guerra, os caras vão pro jogo, o Grenal é guerra. Então, assim, acho que talvez pelo fato do carioca ser um pouco mais fanfarrão na questão do futebol, cabe essa questão que hoje em dia a gente, lamentavelmente, não vê mais. Não, e no Rio tu vê muitos caras brincando, assim, né? Porque eu acho que de repente tem 4 clubes, né? Então os caras brincam, os caras tiram o sarro mesmo. Sim, no jornal, já viu o jornal? É a sacanagem no jornal, mesmo, no né? título do jornal lá na matéria, tava lá uma matéria de pegação com outro clube. No Sul, isso, cara, se um jornal escrever uma matéria na capa, falando mal, tirando uma onda com outro clube, é capaz da torcida lá jogar. Não, lá no Recife tem muito disso. É um jornal, mas parece que o editor é torcedor do outro time. E, tipo, as torcidas, elas lá, pelo menos lá, elas costumam adaptar músicas da cultura popular para o futebol. Lá no Rio bastante também. E adaptar e também pegar, tipo, aquela do chora. A gente canta direto. Não. Quando o jogador sai do nosso time e vai jogar no adversário e a gente tem um jogo com o adversário, é essa música que a gente vai cantar. A gente não para de cantar essa música, entendeu? Então, tipo, a gente tem essa cultura. Mas isso é legal, né? Não, porque é incrível. É o samba que tá ali incrível. na arquibancada sendo cantado. Porque tu imagina, chora, não vou chorar, pela uma massa cantando. Pô, Aí é algo faz, que... muito bom. É algo de incrível. arrepiar, é fantástico, assim, porque é diferente da barra. Porque a gente olhou pras barras, a gente, os caras não param de incentivar 1 minuto. Mas é outra cultura. Que a gente aqui... Cara, é porque falta, assim, o que eu acho é que quando você traz uma música de barra, quando você traz uma música da Argentina, você não traz as pessoas que estão cantando, ela não vive aquilo. Quando você traz um samba, quando você traz uma música popular, você está trazendo a vivência daquela arquibancada para dentro do estádio. Você traz a emoção, você traz a cultura daquele povo para estar ali. O jogador, ele se emociona muito, garanto que ele se emociona muito mais ouvindo algo que represente ele do que ele ouvir uma música similar ao que ele escuta na Argentina. Aquilo faz sentido para a cultura argentina. Aquilo não faz sentido na cultura brasileira, pelo amor de Deus. E tu falou uma coisa que é verdade, assim, porque a gente trouxe essas culturas das barras pra não parar de apoiar o clube em momento algum. Mas que não funciona, né? Se a gente tá tomando 2-0, o brasileiro não tem essa coisa de, não, tá tomando 2-0, vou continuar apoiando. Aí fica meio gato pingado cantando, tipo, não vai escutar, Não vai, gente. o brasileiro gosta... gente, essa coisa de torcer também é muito maluca, assim, a gente gosta da vitória. Então, não, a cultura do brasileiro é vencer. O brasileiro gosta de vencer. Né? Porque quando não tá ganhando, é crítica. É isso. É paulada. Médio, né? Porque a gente leva muita paulada. Mas, cara, eu sou fã da arquibancada, essa arquibancada com samba, essa arquibancada da galera cantando. A charanga, Explode né? Coração, a charanga. Coisa linda. Essa Coração também. E a voz de Deus aqui aparece dizendo que Guimê foi 2014. Viu? Guimê foi 2014, pai de futebol. Gostava bastante. Inclusive. Explode Coração ficou, né? Acho que quase todas as torcidas no Rio cantam. É adaptada. A do São Fluminense Paulo tem também. uma adaptada. Que canta bem essa. Você fala que gosta bastante do samba nas torcidas. Eu também gosto muito. Quando vinculam a música de seleção, quando vinculam a canto de torcida. E o samba, a gente mencionou, né, que a primeira música vinculada ao futebol foi em 1912, mas o primeiro samba vinculado à seleção brasileira foi em 1946, com a música 1-0 do Pixinguinha. E aí vocês falaram da relação de jogador ter amizade com um cantor. E o Pixinguinha também tinha uma amizade com
com o Reinaldo, que a gente falou no episódio 2. Eles tinham uma amizade, que inclusive a carta de ameaça que ele recebeu, ele deu pro Pixinguinha, só que o Pixinguinha morreu e ninguém sabe dessa carta. Onde foi parar? Ninguém tem o conhecimento. Então, tipo, eles tinham essa amizade bem forte a ponto dele dar uma carta de ameaça que ele só contou pro Pixinguinha. Então, tipo, esse foi o primeiro samba vinculado à seleção brasileira, numa época que o samba ainda era bem perseguido, né? Que nem era reconhecido como samba ainda, era só batuque. Ninguém falava que era samba. Falava que era um batuque, um barulho ali. Então, Cor de preto. Entendeu? Basicamente isso. Então, foi aí que começou e até hoje tá aí, né? Infelizmente não tão forte na seleção, mas... Até o Thiaguinho, né? O Thiaguinho é bem parça dos caras aí da seleção atual. E o Thiaguinho é uma figura muito agradável, né? É um cara que tem um carisma, assim, sensacional. E é um cara que gosta muito de futebol. Talvez venha daí a música de 2022, hein? Pô, Pois é. eu ia adorar. Cadê Thiaguinho? Cadê Thiaguinho? Falta de tudo, não senti nada. É só trabalho, volto pra Copa. Aí, tá aí, Thiaguinho, vem comigo. Eu pensei que tu ia meter um volta pra casa, coisa não vai Volta pra capa, pra capa do jornal. Volta pra taça. Outro volta cara pra muito casa do próximo também é o Funciona. Xande de Pilares, né? Xande Sim. de Pilares também tá sempre muito próximo de jogadores e tal. É isso, é um movimento muito legal, assim, ó. Vamos pensar qual vai ser a música 2022. É engraçado, quando vocês lembram de Copa, assim, vocês lembram das músicas que estiveram ali? A minha primeira lembrança de Copa é a Copa de 90. E não me lembro de músicas, acho que talvez... 94 também não me lembro. Então, assim, eu sou um zero à esquerda, vamos dizer assim, pra lembrar de música. Eu me lembro de Copa. 70, não que eu tenha vivido, mas toda Assim, vez que... é muito forte, né? Isso. É Marcelo muito quase marcante. entrega a idade, ele fez. Não que eu tenha Não vi- que eu tenha vivido. Pelo amor Mas toda vez que tem uma imagem da Copa de 70, vem a música de 70 e lembro da seleção de 82, isso sim. Também é marcante. Voa, Canarinho voa com o Júnior cantando, Tu curtisse mesmo essa parada, não foi, bicho? De Voa do Canarinho. Voa Canarinho, ele se apegou. Ele se apegou ao Voa A Canarinho. primeira Copa, né? A primeira Copa que eu lembro, assim. Mas assim, ó, você vai na América do Sul... Cante. Cara, eu... Só eu tô cantando aqui, gente. Deixa aí eu prefiro a jogar indignação bola e de tal. vocês. Prefiro Deixa jogar bola. aí. Aqui, amarra dele, prefiro jogar bola. Prefiro jogar bola. Ele jogando bola. Prefiro música. Eu não Quero ver sou na tão Copa- fã. Próxima Copa, Supercopa dos Impedidos, o senhor tá escalado. Chame o Marcelo. Vamos ver. Aí Vamos- chega Marcelo com um pandeiro. Não, Gente, eu sou do samba, gente. Vocês estão loucos. Mas vocês estão falando disso, eu me lembrei aqui Djonga, né? É um cara que dá música, que também curte muito futebol. É. E tem vários, bem né? ligado. Jogou. E tem vários, né? Tem vários que estão nesse meio campo aí de viver de música E futebol. e futebol, fazer esse samba, fazer essa parceria com os jogadores. Mano Brown também, né? Ama não, futebol. Mano Brown, ele vivencia. Mano Brown vai pra arquibancada. É, Aí. Santista, ó. Mano Brown é o cara que vai pra arquibancada, que é santista. É a coisa mais maluca, E né? os caras falam que ele joga bem, que ele joga direitinho. Cara, tipo, por ele ser uma representação muito forte no rap, ele acaba trazendo também essa representatividade pra dentro do futebol. Ele aproxima os dois mundos, entendeu? É. Tanto o mundo musical quanto o mundo do futebol. E muitos jogadores ouvem Racionais MC, né? E tá Muito aí, jogador. e tá aí muita... É uma peça que Essa a gente... chave. Por exemplo, voltando de novo para No o episódio episódio 2 que a gente fala de conscientização, o rap, o rap sempre foi o livro de história das pessoas negras. Sempre foi. Porque se você for pro, como é que se diz? Pra educação tradicional, não vai ter. Nossa história não é contada. A nossa história é contada através do rap. A nossa história é contada através do samba. A nossa história é contada através lá maracatu, enfim. O rap é uma peça é uma importantíssima ferramenta de conscientização. Sim. A música é uma importante ferramenta de conscientização de atletas, de jogadores. E muitos hoje, eles veem as letras, cantam as letras, mas não conseguem compreender as letras Sim. que estão cantando. Exato. Foi o que o Brau falou, né? Não quero mais cantar minhas ex-músicas porque eu acho que a galera nunca não entendeu o que tava cantando. É muito maluco isso. E o Brau tem uma participação muito grande nesse movimento negro que a gente tem hoje, assim, né? Muita gente tem o Brau como inspiração, assim. E o Brau tá muito ligado ao Santos, né? Um santista apaixonado. Emicida também tá muito ligado MC do Santos ao também. Santos também. E a gente está falando muito de música, de canção e não sei o quê, mas música também é dança. Exato. É. E dança também Tá bem ligado à tá Copa. bem ligada a futebol, tá bem ligada à Copa do Mundo e principalmente como ela é interpretada.
ponto muito interessante. Porque isso. o que pra gente é cultura, pra muita gente pode ser provocação. Sim. Exato. Por exemplo, aconteceu há pouco tempo, não era Copa do Mundo, mas era com um jogador de futebol, o Vinícius Júnior. Ele comemora dançando, assim como vários outros jogadores comemoram dançando. Acho que o primeiro que mais me marcou foi Roger Milá, em 1990. É o que ele fazia gol, ele ia dançar com a bandeirinha de escanteio. Aquela seleção foi uma seleção que marcou muito por isso, né? Pela alegria de jogar Era uma futebol. seleção dançante, os Leões Indomáveis eram uma seleção dançante. Eles chegavam dançando, eles comemoravam dançando. Isso A Nigéria, né? Mesmo que nos traga uma lembrança não boa naquelas Olimpíadas, Fale por você da lembrança não boa. perdemos, né? Eu sei, mas nem sempre eu torço pelo Brasil, não. Ah, sim. E, gente, no próximo episódio vai ser Bianca, Marcelo e André Renan. Vamos ter um convidado especial e aí o Elton, infelizmente, vai ter que ficar de Nem sempre eu torço pelo Brasil, não. Cara, 2014. isso é um outro debate muito, muito intenso hoje no Brasil, que a gente precisa, também vai tocar nesse tema, né? Que é esse amor que a gente tinha pela seleção brasileira, que muitos brasileiros não têm mais. Assim, eu acho que a seleção ficou muito longe do povo. Eu acho que muito porque a seleção não joga mais amistosos no Brasil. Os atletas, na sua maioria, que são convocados, não jogam no Brasil. Então a gente tem uma distância muito grande da seleção brasileira. E quando você joga, você manda os jogos nas arenas e o preço é tipo R$400 Absurdo. o Sim. mais barato, você distancia. E aí nós voltamos pro nosso tema Do episódio. que é o Na Raça, que é discutir racismo, que é fator importante no que tu tá dizendo agora. Essa nova composição do futebol brasileiro é uma composição, de novo, elitista e racista. Se nós Sim. olharmos principalmente as novas arenas, quem tá ali na torcida não são mais pessoas negras. Sim. E aí, se a gente pensar nas músicas, na festa da arquibancada, a festa vai diminuir. Exato. Porque assim, qual é o preço do ingresso? Agora a gente vai ter a final da Libertadores. Eu tava vendo hoje, é 172 euros, dólares, num país que a gente vai gastar pro transporte. Quem vai para lá? Qual é o torcedor do Flamengo? O Flamengo tem essa marca muito grande de festa, de arquibancada. Qual é o torcedor do Flamengo que vai para lá? Não é o cara da geral. Não é. Que nem existe mais geral. Nem existe mais, mas não é. Será que esse cara da charanga, ele vai estar lá presente? Será que o futebol vai ter essa festa? Então, E talvez- a gente tá voltando aí para discutir esse... Talvez seja um movimento do pêndulo, né? Que muito se discute em sociologia, que a gente estava falando que era um esporte de elite, que era difícil, era longe dos ritmos populares, do samba. Depois dos anos 70, 80, 90, 2000, a gente vê uma popularização muito grande, o crescimento da cultura popular e do samba e tudo mais, ritmo, dança. Hoje a gente vê uma elitização. Será que isso é um afastamento? Será que a gente vai perder a musicalidade que hoje em dia a gente tem, entendeu? Isso é uma coisa muito importante a gente se tocar. E são vários recortes, né, Elton? Porque se a gente... Vocês falaram no episódio anterior também da questão de religião, né? Então, assim, antigamente tinha muito a questão da religião de matriz africana ligada ao futebol. A questão da próprios clubes baianos e tal, do empate. Mas via muito o bastidor do vestiário lá com o Santos. E a gente teve a questão do Pai Nosso, né? Que o Pai Nosso rezar antes do jogo é muito Brasil, né? Tem um episódio que aí o André o André não pode confirmar ou não, que é a questão do Luiz Felipe quando chega no Chelsea. Uma das histórias que existe é essa, assim, que ele... Vamos rezar. Vamos pra reza. Vamos pra reza e o Drogba disse assim, não, cara, rezar a gente reza em casa. É isso. Mas é isso, o futebol brasileiro tem essa característica, sim. que hoje a gente também tá indo para um outro lugar. Sim. Porque hoje, com a presença muito grande da questão dos evangélicos dentro do futebol, a gente também não tá tendo mais essa liberdade de expressar religião de matriz africana. E a gente também tá mudando muito quando o cara faz 3 gols, qual é a música que tá sendo pedida a partir do momento que... No programa de domingo. Isso, então assim, a gente também tá tendo esse outro olhar que, volto a dizer, é muito a questão racial. Sim. Porque a gente tá saindo de um lugar que o futebol ocupou para ir para outro lugar. E aí, como isso é interpretado? Aí, voltando para a questão da seleção de 90, de Roger Milá, da dança, a gente precisa respeitar, entender e compreender o que é que está sendo expressado ali. O jogador está dançando, ele não está querendo ser desrespeitoso com ninguém, ele está expressando a cultura É dele. a cultura, é. E as seleções, assim, historicamente em Copas, as seleções africanas, elas são muito rotuladas. Pô, os caras vão lá para dançar.
Pô, os caras só estão lá porque tem aquela força física. Ah, o jogador negro é força física. Ele não pode ser um craque? Ele não pode ser um jogador africano craque? Não pode analisar o futebol das seleções africanas pelo desempenho? E ele não pode dançar, não é? Então eu acho que fica muito esse rótulo. E a Copa, eu acho que é falta de informação de quem transmite Copa, de quem comenta a Copa. Ah, os caras vão dançar, pô, não, realmente esse jogador é bom. Lá vai vir o Marcelo, vai dizer... Mas a mídia... Mas é ou não é? Tá Mais uma vez, Marcelo Reiter. É a história do Lukaku, né? O Lukaku, do jogador que era do Chelsea, que jogou o Mundial contra o Palmeiras. Pô, o Lukaku é forte. Não, o Lukaku é um craque, ele fez gol, inclusive em 18, lá acabando com a seleção brasileira. E tem um debate muito grande que se teve o ano passado, eu acho que foi, que teve um time que ganhou, eu não conheço muito, não acompanho muito a NBA, mas teve um jogador que ganhou, um clube que ganhou, que ele era, não sei se alguém vai lembrar o nome dele, que associava muito ele à questão da força, né? Ela veio um monstro. Aí todo mundo dizia, pô, não dá pra denominar de outra maneira. E aí, se a gente olhar para as seleções africanas que vão jogar a Copa agora, um dos maiores expoentes que vão jogar a Copa do Mundo é o Mané, Sadio Mané. E o Sadio Mané não dá para dizer, ele não se assemelha a essa questão de força e velocidade. É outro futebol. É. E a gente vai repetir, quem? A imprensa vai repetir que as seleções africanas são força e velocidade e displicência, né? Porque são caras que não conseguem obedecer tática, com caras porque estão preocupados em dançar. Isso, eles têm que chamar um treinador europeu, porque um treinador negro não vai dar certo, vai dar disciplina. E a gente teve a última Copa, um treinador negro em 32 seleções. Possivelmente a gente vai para essa Copa do Mundo de novo, se tiver 1 ou 2 treinadores negros em 32 seleções. E aí a gente vai lembrar que o Brasil nunca teve um treinador negro na seleção brasileira. Primeiro episódio, hein, galera? A gente conversou muito sobre isso. A gente vai lembrar que o único homem negro que foi treinar uma seleção brasileira, que foi treinou a seleção do Peru. Então é isso, assim. Tudo isso a gente está dizendo que o racismo atravessa tudo isso, né? É essa questão na raça, é essa questão da gente estar discutindo a questão do racismo Copa do Mundo, racismo música, racismo em futebol. E vai chegar na nossa cultura, como a nossa cultura é vista, como a nossa cultura é interpretada, como a nossa cultura é narrada. E falando de cultura, né? O meu time tá mal. Meu time tá bem, tudo certo. Se meu time tiver mal, qual é a tática que hoje em dia se aplica? Meu? Se for meu, é xingando. Não, todos. É o sal grosso e tal. Onde vem o sal grosso, né? Sal grosso. É isso. Sal grosso no VAR. E já ouvi, cansei de cobrir já ouvi histórias de jogadores que não queriam entrar em campo porque tinham atirado sal grosso lá e tal. Entendeu? O não respeito às culturas, é isso que a gente tá aqui falando, né? Esse ponto que você falou de como narra a nossa cultura, eu acho que é muito importante porque, por exemplo, você perguntou sobre músicas, temas que a gente lembrava da Copa. Vocês só falaram músicas da década de 90. Exatamente. Ou seja, ninguém continuou perpetuando essa ideia que o samba tem que estar ligado a música em si tem que estar ligada ao futebol. E foi passando, ninguém foi se esquecendo. A mesma coisa com a dança. Por isso que eu falei que é como as pessoas narram. Porque a dança é uma coisa que hoje em dia é muito presente nos jogadores. Principalmente nos jogadores brasileiros, né? Por conta da nossa cultura. Então, quando um jogador como o Vinícius Júnior dança e acontece tudo o que aconteceu... E aí, vão dançar de novo? Vão dançar na Copa do Mundo? E a questão do jogador dançar vincula muito o jogador com a gente, torcedor, e consequentemente com a música, que tá tudo interligado. A dança, a música, a dança, o torcedor. A música, a nossa cultura, da onde as pessoas saem, entendeu? Por exemplo, a hashtag que foi divulgada quando o Vinícius Júnior dançou foi Baila Vini Júnior. Se fosse 3-0 contra o Real Madrid e o Atlético, será que a torcida do Real Madrid encabeça esse baile e dizer, para de dançar e joga bola, desgraçado? Sim. Entendeu? Como isso é visto também, como essa musicalidade é vista. E quando a gente fala de música e Copa do Mundo, é raro ter músicas pretas assim, tá ligado? É raro ter destaque hoje em dia pra pessoa assim, botar ele como artista. Se você pegar 2018, qual foi o último título nosso? Foi 2002. Música... Todo mundo fala de Ivete. Não tem uma música negra associada, porque até tem Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Mas a imagem que se vende é a imagem de uma pessoa branca. Sim. Entendeu? A não ser aquela corda pro Lodum.
Corta Polodum. Não, e o pior é que gera o que vem o que antecede esse corta Polodum. Tá meio tenso, chama o Olodum. Tá meio tenso. E eu acho que, tipo, essa questão da música, se perder e tal, também tá vinculado à questão dos jogadores, que antigamente era muito mais presente os jogadores chegarem ou com os instrumentos e fazendo música e cantando as músicas que eram popularizadas pro ano de Copa. E hoje em dia a gente não vê mais. Chega todo mundo com seu fone. No máximo é uma caixinha tocando a música. Mas o intuito ali que tinha antigamente, que trazia aquilo pra próximo, né? Que a gente falava, caramba, o jogador que a gente gosta também faz ali o samba em casa. Então, também isso é uma coisa que vem se perdendo ultimamente. Eu faço meu sambinha aqui, na minha calçada, na minha laje. O cara ali que ganha milhões, ó, ele não esqueceu quem ele era. Ele tá lá também, ouvindo, fazendo o sambinha dele, não sei o quê. Hoje em dia o cara tá com uma caixa de R$2.000, um fundo de R$150 mil, e dane-se, passa. Mas eu acho e que aí também a indústria escudo. é diferente, né? Assim, E é um escudo dele também. A gente tinha, saindo do futebol, mas indo pra questão das festas de final do ano, a gente sempre tinha uma música da Simone, da Beth Carvalho, que também estava muito associada, porque a indústria da música era diferente, Sim. né? Hoje Comercialmente era diferente. A gente já ficava esperando o CD, né, do fulano de tal com aquela música. Músicas de Natal. Cara, hoje o stream tá ali que não é muita música. É muita música. Mas o que a Bianca falou faz total chorando sentido. aqui que eu tô lembrando da música de Simone de Natal. Meu Deus do céu. Mas viu que tu lembra? Aí, Tu pode tá até vendo? criticar, mas tu vai lembrar. Ninguém canta, gente. Só eu canto. Como eu não lembro, vai ficar sem cantoria pra vocês. Deixa quieto. Ninguém canta. O que a Bianca falou pra mim me pega muito porque, assim, bate muito na questão do resultado e o que vão falar da gente se a gente perder. Então, o cara chega concentrado, fonão, pá, ali debaixo ali um iPad no máximo, tal, o celular na mão. Se entrar batucando, se entrar fazendo festa, se mostrar o ônibus, a chegada tal, com todo mundo na baita zoeira, a crítica é muito pesada quando você não tem o resultado. Então, pra garantir, vamos entrar pianinho e a gente faz festa depois. Aí você inibe o quê? Uma cultura brasileira que é se sentir ali acolhido, abraçado pela música, que é uma coisa que relaxa todo mundo. E aproxima você, por exemplo. Eu lembro, além de 2002, eu lembro muito mais da música de Zeca Pagodinho. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Não vou cantar não, viu, gente? Senão vocês vão... Na hora todo mundo assim, ó, no streaming. Pause. Mute. Mute. Eu lembro muito mais do que a música de Ivete, entendeu? Lembro muito mais. E música é muito questão sensorial, é lembrança. Alguma música, vocês, assim, de supetão aí, se vocês não lembrarem, problema de vocês. Vocês lembram de música? Alguma música traz o futebol pra vocês? Por conta da questão da gente cantar muito samba na arquibancada do Rio, Chora me remete muito a futebol. Domingo não, acho que o show vai começar, alguma coisa. Eu não lembro o nome. Não, domingo. É domingo? Domingo, vou ao Maracanã. Mas eu acho que o nome da música não é essa. Não sei. Enfim, sou ruim de nome, mas vocês conhecem essa música. Que é do Neguinho da Beija-Flor, inclusive. Me remete muito a futebol, porque, né, já começa nela. O samba do Salgueiro, né? Samba do Salgueiro. Todas as... Maestro, três notinhas, maestra da música. Qual delas? Domingo, qual escolha? Você escolhe. Eu já ia cantar outro domingo. Ó, já ia pra outro samba. sem versões que não possamos passar em qualquer horário. Então não vai tá dando, gente. Não, tô brincando. Deixa A quieto. do domingo é universal, gente. Depois, no final, você só troca o canto do seu time. Domingo eu vou Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Aí no final a gente fala o quê? Flu! Mas a música foi feita Bota pro pra Vasco, ferver. tá? Nem ser. A música foi feita pro Vasco, só pra deixar... Calma aí, cara. Olha- Não vou te olha ali essa- não, gente, que, né? a rivalidade. O assunto aqui é a Copa do Mundo, não é aquela segunda divisão. Vamos continuar, galera. E você que tá em casa, você que tá ouvindo a gente, bota aqui embaixo, escreve nos comentários aí qual é a música que lhe remete ao futebol, verdade. qual é a música que traz o futebol pra você, entendeu? Importante. Porque o futebol é muito isso pra mim, o futebol é muito musical, é muito dança, é muito toque, e eu vejo que isso vem se distanciando, vem virando muita indústria. E hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de saber se a gente vai ter uma música que embale, que sempre teve a música que embalou o
campeonato, o bicampeonato, o tricampeonato, o penta, o hexa. A última Copa, a gente falou no episódio passado, que a última Copa, você em 2018, era aquela música do Movimento Verde e Amarelo. 58 foi Mané, 62... Aquela música não me convencia. Aquele canto não me convencia. É porque parece um negócio meio de argentino, né, gente? Desculpa, não tenho nada contra argentino, tá, gente? Mas essa é uma cultura deles, assim. Ô, Brasil, olê, olê, olê. Não me pegava. É um negócio que... Me pegava, gente. Porque eu sou carente de música. E eu ia pra jogo do Brasil, não tinha nada, e o povo sentado. Aí essa daí, pelo menos o povo canta. Então me pegou, entendeu? Mas eu concordo com vocês que falta ali um negócio mais garra, mais fervoroso. Mas tendo em consideração que não vinha tendo, me pegou, entendeu? Porque a gente precisa de música. Eu concordo que você falou que a gente é muito ligada à música, a movimento. Tipo, quando você vai mencionar algum jogo, o jogador fez 3 gols e você lembra o quê? Da comemoração. Entendeu? Exatamente. É sempre assim, que levantou a camisa, que não sei o quê, e que fez a tal dancinha, que provocou a torcida adversária. Então, o futebol é ligado a essas memórias que a gente tem. Então, eu acho muito importante. E aí, vocês estão questionando que se esse ano vai ter, eu acredito que não, porque faltam menos de 2 meses. E até agora nada. E até agora nada. Então, ainda mais, eu não sei realmente se vai ter. Porque, pra pensar, eu não consigo pensar... Quantos brasileiros vão conseguir ir? E mesmo que consigam ir, Quem são os brasileiros que irão? Quem são, sabe? Mas então, o hit vai pegar aqui, né? Aí a gente tem que pensar aqui... qual é a música aqui, que hoje é um hit. Cara, assim. o que eu vejo no futebol, o que eu vejo, aquele assunto até que a gente começou a tocar aqui, é que a elitização do esporte e do futebol em si, principalmente da seleção, causou um distanciamento muito grande da população. E esse distanciamento tira esse interesse de você criar uma música, de você envolver a seleção no dia a dia do cotidiano, porque não é um negócio desassociado. O futebol ele precisa fazer parte do dia a dia para que ele inspire quem cria música. A seleção ela precisa fazer parte do dia a dia das pessoas para que as pessoas sejam inspiradas a criar música, a embalar uma música, não sei o quê. E hoje em dia a gente está meio guinando para uma elitização do futebol muito grande, e que tudo é muito caro, tudo é muito distante. Tem um fenômeno aí, né, Elton, que a gente vai... O jogo é no Parque de Prince. Quando começar a Copa, no segundo jogo, aí a gente começa a ver que aí a torcida começa a aparecer de novo, né? Porque a gente... Aí vai vir TikTok pra cacete, por fazer que dancinha. Vai, Brasil! Acho que vai... Porque assim, a nossa gurizada ainda ama a seleção brasileira. Não tem mais aquela coisa muito mais de pintar a rua, quando ele... Mas ainda tem esse amor muito grande pela seleção brasileira. Eu acho que quando a Copa começar, a gente meio que esquece o ranço e vai torcer de novo, assim, ó. Porque é isso. E acho que aí é culpa um pouco da própria seleção brasileira, que durante muito tempo a gente ouvia a seguinte ideia, né? Era uma imposição praticamente. A seleção está numa fase ruim. Vamos para o Nordeste, porque lá tem alegria. A seleção, ela vai jogar e aqui vamos querer uma renda. Então vem para São Paulo, vamos para Porto Alegre e tal, porque a gente coloca os 400, 500 reais lá por ingresso e a gente vai ter um retorno financeiro. Então, a partir do momento que você trata o produto seleção brasileira dessa maneira, precisamos de carinho, precisamos de apoio. Vamos para Manaus, Sim. Né? Vamos para Bahia, porque vai ter o Olodum. E aí, quando você quer fazer uma renda, você vem para o sudeste do Brasil. Hoje em dia nem faz isso. Hoje em dia o Brasil vai jogar, vamos para Tanzânia. Antigamente ainda tinha o último jogo da seleção no Brasil, né? Pra despedida antes da Copa. Essa seleção agora vai ser no final do ano. Possivelmente os atletas vão estar na Europa, vão ser convocados e não vão nem passar pelo Brasil. Não vão nem sentir esse calor humano da torcida brasileira. A última vez que sentiram foi o quê? Março? Março foi abril que teve na Arena Corinthians. Foi bem no comecinho do ano. Bem no comecinho do ano. E, tipo, a questão que o André falou. Ingresso caro, pessoal... Muita gente não tava nem aí pro jogo. É que isso também, né? O público da seleção é sempre muito diferente do público de um jogo tradicional, mas isso né? mudou muito nos últimos anos. Eu me lembro, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, não. Mas eu me lembro em 94, quando a seleção foi campeã do mundo. Cara, o que aconteceu no Recife não existiu. O avião dando rasante, assim, as ruas lotadaças de pessoas para receber a seleção. Os caras pousaram, desfile em carro aberto, mas a rua não tava quase um galo da madrugada em Boa Viagem. Povo lá, apaixonado, querendo ver. Eu duvido muito que isso aconteceria em 2022. Eu acho que se ganhar, vem nessa loucura. Eu duvido muito.
Brasil, Recife, 2022, se acontecer a mesma coisa, eu duvido muito que o mesmo público tivesse lá. Muito. Porque também... era muito mais próximo, era uma relação muito, muito mais próxima. Mas aí é que eu digo também, né, Elton? A questão do jogador jogar aqui. O Romário acho que jogava no Brasil em 94. Ele era do Barcelona, aí quando ele ganha, ele vem pro Flamengo. Foi o primeiro cara que foi eleito o melhor do mundo e voltou. mas teve muito jogador daquela seleção que tava muito, muito aqui. Sim. A gente vivia os caras, Sim, entendeu? Agora, o Raí jogava aqui, o Zinho jogava aqui. dessa o Ronaldão. seleção, dos possíveis convocados, dos 26 possíveis, eu acho que são 2 ou 3 que jogam no Brasil. Sim. Sim. Entendeu? Então a gente não tem essa proximidade com a seleção. Quando os caras vêm no Brasil é passeio e tal, não tem essa ligação com o povo, né? Eu falei aqui do Rafinha, por exemplo. O Rafinha não jogou praticamente no Não, Brasil. ninguém sabia quem era o Exato. Rafinha, até o Leeds, até a Premier League. E tem vários jogadores da seleção brasileira que estão surgindo lá fora já, né? Sim. Que é o movimento que aí a seleção tá convocando eles jovens para que eles não joguem em outras seleções. Então tem muito jogador que não tá próximo. A gente tava brincando aqui da proximidade do Pelé com o Simonal e tal. A gente também vai perder isso, porque esses jogadores não são mais daqui, né? A gente teve uma seleção de 2000 e pouco, que a gente tinha um centroavante que não era brasileiro, era brasileiro, mas jogou a vida inteira na Suécia, eu acho que era. Que aí ele foi convocado numa seleção e ele disse que aí falou mal do Romário. Se eu não me engano é o Anderson. Isso, Sonny Anderson. Não foi Fernando. Não, Fernando. Anderson. Era um atacante Afonso Alves. Afonso, é Afonso. que ele disse que, pô, não, o Pelé, o Romário é outra coisa, eu não curto essa cultura do Brasil, entendeu? Então, assim, os caras já estão distantes, né? Que foi a melhor resposta de Romário. Quem? É bom, é muito bom. Romário Afonso falou, quem? Mas é isso, cara, Pensando bem, eu vou começar a defender a convocação de Gabigol, ou Gabi, como é o nome artístico dele? Gabriel Barbosa, né? Não, artístico da arte, da música, cara. Da música, cara. Gabi. É o Gabi. É o Gabi. Tem que convocar o Gabi pra ele Pra ele lançar lançar uma música. Aí eu também vou Mas querendo. qual o gênero? Alguém Trap. acompanha? Trap. Então Trap. eu não vou estar querendo, gente. Então vamos deixar baixo, vamos deixar quieto. Abafa. Abafa. Mantém Pedro. Vamos voltar pro Gabi. Não, sacanagem. Olha Olha o clubismo. Não, jamais. Vamos pro Brasil. Se for pela... Como é que é a música? Como é que é a música que vocês cantam? Chora. Será que Pedro tá chorando ultimamente? Tá chorando muito. Chorando de alegria. Chorando horrores. A lágrima escorre pelo queixo. raiva. É Lil Gabi. Lil Gabi. Eu tô tão iludido que eu acho que o gol do título é dele, De quem? do Pedro. Gente, me poupe. Me poupe. Richarlison aí, metendo gol a cada segundo e vocês vindo com Pedro. Respeita o meu Richarlison. Richarlison é R9 dessa Mas Copa. os dois são cria de Xerém. E olha que Richarlison nem é. Nem mas é. a gente Ele é cria considera. do América. Do América Mineiro. Mas a gente considera muito, inclusive. Mas Richarlison é um bom nome. Richarlison, vamos estar querendo aí fazer um batuque? Richarlison tá na música. Richarlison vive, entendeu? Levando a música pro povo. Ninguém conhecia a dança do povo. Richarlison apresentou. Ainda cantou. Então, Richarlison das suas mãos. Fazer o gol e trazer a música. Eu acredito. Richarlison da música. Richarlison da música. Pombo da massa. Falando em música, vamos puxar aqui já caminhando pro final. Queria saber de vocês, assim, top 3. Vamos fazer top 3. Top 3 ou uma música? Vamos lá. O que é que vocês conseguem um top 3 das melhores músicas? Quem não falar 3 vai ter que cantar. Putz! Pronto, entendeu? Ninguém cantou. O Elton até cantou. Cantei Cantou. não. Eu não vou no top 3, eu vou na minha lembrança, né? As músicas que marcaram A sua vida. A minha vida ligada à seleção brasileira, que é o Voa Canarinho, Explode Coração e Deixa a Vida Me Levar. A minha é Deixa a Vida Me Levar, não tem jeito. Aqui é o País do Futebol do Simonal. Assim, não é uma coisa que marcou a minha vida, até porque, né? Não tem como ter marcado. Mas a letra é muito forte, impactante. E foi uma crítica na época. Então, acho que acabou me pegando. E o Fio Maravilha também eu gosto, porque tá aí na nossa boca até hoje, né? Então, assim, adaptaram ali pro meu rival, mas a gente canta sem. Então, é isso. Essas são as minhas 3. Eu acho que é uma Baraúma, de Jorge Ben.
Fio Maravilha e Deixa a Vida Me Levar, minha. Eu gosto muito de Deixa a Vida Me Levar, porque me marcou muito. Eu estava entrando na faculdade de jornalismo, quando o Brasil foi campeão. Então, eu estava muito naquela coisa de querer ver e trabalhar em um dia em Copa. Então, 62, tá, me gente? marca muito. Me marca muito. Ele confundiu. E eu gosto, claro, o Skank. É uma partida de futebol, cara. É um clássico. A gente fala muito verdade. samba, fala muito de música com mais instrumentos, mas um rockzinho também tem tudo a ver com futebol. E, claro, aqui é o país de futebol do Simonal, que é fora de séries. Sensacional. Ninguém cantou, gente. Ninguém cantou. Infelizmente. Mas como todos chegaram no acordo de falar que Deixa a Vida Me Levar marcou, eu acho que a gente podia cantar. Só o refrão, entendeu? Não vamos cantar, porque a gente tem mais um episódio do podcast, né? Daí a galera não vai querer ouvir o próximo. A gente tem mais 2, né? Mais 2. A gente, Entendeu? a gente pode ameaçar, a gente pode dizer, ó, se vocês não escutarem os próximos, a gente vai A cantar. gente vai cantar. Bom, gente, eu tentei. Podem deixar aí nos comentários assim. Poxa, a Bianca tentou, vocês podiam ter cantado. Que eu sei Não, que mas vocês você estão pode comigo. cantar. Não, aí também Tamo não vou. junto, tamo junto. Não, aí também não vou, entendeu? Que eu sou rebelde. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Brincadeira, galera. Eu não vou cantar. Ela não aguenta. Eu não né? aguento. Ela não aguenta. Eu sou muito do pagode barra samba. Mas é isso, gente. Eu não vou cantar pra vocês. No último eu já... Entendeu? Tentei. Não vai cantar nem essa, nem nenhuma do Flu também, né? Não, nenhuma do Flu também. Vai ter uma edição extra só com músicas aqui nossas. Pode ser ou não? Músicas nossas pessoais? Não, a gente cantando mesmo. Não vai Não ter, vai. gente. Não vai rolar. Deixa quieto. Não vai rolar, não. Abafa. Abafa. Só se tiver aula de canto, assim, tipo, intensivão, pra poder fazer isso. Não vai rolar, não. Esquece. Ó, gente, eu vou mandar aí vocês no coro aí, ó. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Obrigada, gente. Eu consegui. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Vem, André Hernan. Cheiro.